Bom, e os advogados do general Walter Braga Neto fizeram um novo pedido de revogação da prisão preventiva do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro. O documento foi enviado ao ministro do Supremo e relator da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, logo depois do interrogatório do general na noite de terça-feira. A defesa argumenta que, com o fim da instrução do processo, não há mais justificativa para mantê-lo preso. Cita ainda a decisão do próprio ministro do STF que revogou a proibição de contato entre os réus, incluindo Braga Neto, o que indicaria uma redução no risco de interferência nas investigações. Adalberto Piotto, lembrando também que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou, defendeu a revogação da prisão preventiva do Walter Braga Neto e chamou, inclusive, a prisão de Walter Braga Neto de abusiva e arbitrária, com base em acusações mentirosas feitas por um delator em busca de benefícios. Ontem nós comentamos esse ponto especificamente e naquele momento em que a gente viu ali, ao vivo, inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes dizendo que revogaria as sanções que ele aplicou, na verdade, sanções não, né? As medidas cautelares que ele aplicou em que os réus não podiam se comunicar, eu confesso, talvez num momento mais poliana, que ele diria que também revogaria a prisão do Braga Neto. Porque foi logo depois, acho que o Braga Neto foi um dos últimos a serem ouvidos ontem, foi o último, exatamente. Então, eu confesso que naquele momento eu entendi, porque ele faz parte desse primeiro núcleo. Mas, acredite, muito possivelmente ele vai alegar que os outros réus, que seriam os kids pretos, ou seja lá o que, enfim, da farsa completamente desmontada, porque o argumento do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, não conseguiu sobreviver 24 horas, porque os depoimentos todos que foram trazidos na sequência e, sobretudo, ontem, desmontaram completamente a alegação, a sustentação, a base da acusação, que era a delação do Mauro Cid, que ele mesmo, sejamos justos, não conseguiu convencer. Ele não tinha certeza de absolutamente nada. Era uma série de não me lembro, não sei, não posso precisar, enfim. Como é que se acusa alguém que está nesse momento com privação de liberdade, ou seja, preso, e você mantém essa pessoa presa, sendo que depois do depoimento do Mauro Cid em juízo, ou seja, é o que vale, o que ele disse na polícia, essas outras coisas, agora o que vale é o que ele disse em juízo, e com os outros todos os réus também, o que disseram em juízo, ou seja, um lado convence, o outro não convence absolutamente nada. Vai manter a prisão, mas ele vai dizer, muito provavelmente agora, digamos, tentando entender a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, é que ele vai dizer que os réus, os kids presos, estão num outro grupo, enquanto esse grupo não for ouvido, então nada disso poderia acontecer, ou seja, a revogação da prisão. É, de novo, protelação, prisão preventiva alongada, aquilo tudo que o Gilmar Mendes reclamou da Lava Jato e que agora não faz nada, não levanta uma voz, não faz absolutamente nenhuma menção. O que demonstra, obviamente, um nível de hipocrisia. Por que vale ali, não vale aqui? Ou casuísmo, para usar uma expressão dele, melhor dizendo, eu vou trocar a hipocrisia por casuísmo, porque essa expressão é dele própria. Por que não reclamar de prisões preventivas alongadas agora, sendo que reclamou lá? E a comparação com a Lava Jato é boa, porque com a Lava Jato eu tinha provas cabais, dinheiro desviado, quebra na Petrobras, confissão clara. Nós temos uma carta da Odebrecht, quem se lembra dizendo que a Odebrecht errou, ela publicou essa carta nos jornais. Tudo aquilo eram provas cabais que nunca negaram, inclusive. Depois veio o movimento do próprio ministro do Supremo, apesar de tudo que foi comprovado, começar a devolver dinheiro, decretar devolução de dinheiro, né, de acordo de leniência e tudo mais. Agora não, agora é uma versão completamente estapafúrdia, sem dados, sem provas objetivas, sem prova provada, ou seja, em que a versão foi completamente demolida ontem. Mas ainda assim, o general Braga Neto permanece preso e não saiu essa decisão ontem, tanto que a defesa está recorrendo agora. Não é justiça técnica, é difícil chamar isso de justiça técnica, e não sou eu que digo. Se você perguntar a professores de direito como eu fiz, eles vão dizer, olha, não cabe isso dentro do direito que se ensina nas faculdades. Não dá, é difícil explicar isso para um aluno à luz da lei, à luz da Constituição, à luz do Código Penal. Carlos Kraut, esse já é o terceiro pedido de revogação da prisão feito pela defesa de Walter Braga Neto. Os outros dois, portanto, foram negados. O que aguardar?
Eu queria relembrar que em casos de traficantes, em casos de funkeiros que fazem apologia ao crime, que está no Código Penal de verdade, não com golpe, como golpe fake, como esse caso, em caso de assassinos, reconfessos, estupradores, temos inúmeros casos de prisões de poucas horas, ou sequer de prisões, são liberados. No último caso, a gente viu no Rio de Janeiro cenas lamentáveis de um funkeiro que tem envolvimento com o Comando Vermelho lá no Rio, a mulher acusada de lavagem de dinheiro, 4 dias de prisão. O Braga Neto está quantos meses preso? O Braga Neto é um dos militares mais condecorados da história do Brasil. Ele já foi comandante no Haiti, se não me engano foi no Congo também, foi comandante da intervenção no Rio de Janeiro para tentar colocar a situação sob controle para as Olimpíadas de 2016. Ou seja, o Braga Neto é um dos homens que mais dedicaram a vida para a segurança no Brasil, dentro e fora das fronteiras nacionais. Ele está preso, sem nenhuma base jurídica. Isso não indigna ninguém, especialmente num Congresso que tem tanto tempo que se dedica a festas juninas no Nordeste. É isso que está acontecendo? O Braga Neto tem 3 razões pelas quais uma pessoa pode ficar presa. Ou por reiteração do crime, ou seja, reiteração da acusação, no caso, né? Ou seja, a tentativa de dar outro golpe, o que não existiria. Ou por tentativa possível fuga, né? Mas aí é só retirar o passaporte dessa pessoa, e no caso do Braga Neto não teria como fugir do Brasil, ou eventualmente por poluir as provas, mas se já temos todas as provas na posse do Supremo, nem essa opção é possível. Então por que o Braga Neto ainda está na prisão? Porque o Braga Neto não é mais um homem livre, não está livre aguardando em liberdade o julgamento. Então, como o Piotr falou, não tem nenhuma justificação. A única justificativa, do ponto de vista legal, não há nenhum jurista que consiga explicar o porquê o general Braga Neto ainda está preso. Isso, mais uma vez, se configura como um abuso por parte do Supremo Tribunal Federal e vai depor a desfavor do Supremo em casos como esse da Carla Zambelli. Como é que o Supremo vai garantir para a Itália que a Carla Zambelli não será submetida a tratamentos desumanos ou degradantes se temos um caso do Braga Neto acontecendo hoje no Brasil? É óbvio que isso vai acabar tendo consequências jurídicas dentro e fora do país também.